Opa! Boa noite, meu amigo Hernandes Batata. Eu tava falando de você aqui agora, né? Muita alegria estar te recebendo aqui, né? Muito feliz por você estar aqui, um cara que eu admiro, muito amigo, né? Tamo juntos. Boa noite, Gregório. Boa noite a todos aí que está presente aí na nossa live aí. Eu fiquei muito feliz, viu, Gregório, mais uma vez, né, do seu convite. É muito importante a gente está prestigiando, né, as pessoas que têm muito carinho, têm muita consideração com a gente. E você é uma pessoa muito especial, né, que é muito importante, né, na minha vida, na minha carreira, me ajudou muito também com partilhando conhecimentos, né, compartilhando conhecimentos. Participei dos dois treinamentos com você, do Líder Coach, né? E você sempre esse vencedor e é referência para a gente. Eu te agradeço muito aí pelo convite. Que bacana, não? Eu que fico muito feliz, né? Eu acho que isso é muito importante a gente trazer pessoas que a gente conhece a história, conhece a vida. Ainda mais um tema desse, você como empresário, hoje, presidente CDL, com tantas demandas, né? Que tem o comércio para um presidente que está à frente de uma entidade tão importante, além de ser empreendedor, dono da sua empresa, Trajeto Móveis. Quantos anos tem a Trajeto? A Trajeto está fazendo 30 anos. 30 anos, um empreendedor com 30 anos no mercado vivo, não é isso para nós importante, quantas coisas você já passou. E a gente, quando fala da... estão me pedindo depois, você pode aumentar a sua voz para escutar, tá? Para sair mais... Perfeito. Okay. Pode ser mais perto. Então, é o seguinte, quando a gente fala em liderar pelo exemplo, é o terceiro pilar da liderança de Jesus, né? Liderar pelo exemplo, imaginemos, né, Jesus, gente, ele não foi só alguém que veio falar palavras bonitas, que veio, né, o que ele falava, ele vivia, né, isso, a coerência de vida de Jesus era muito grande, e além da coerência de vida, Jesus era aquilo, eu coloco no livro uma frase, um momento, né, quando ele fala, lá na Santa Ceia, ele fala, não existe maior amigo que dá a vida, né, pelo outro, né, maior amigo é aquele que dá a vida pelo outro e tal. E no dia seguinte ele dá a vida mesmo, né? Pelos amigos, por todos nós. Então, assim, essa coerência de fazer, de falar, de buscar ações responsáveis, né? Além de buscar ações responsáveis, né? Essa coerência o tempo inteiro, né? Ou seja, então no livro eu coloco esse pilar, né? Sobre da autorresponsabilidade, da coerência de vida, do empoderamento que tem você ter hábitos fortalecedores e ser exemplo, né? Então, se você fala de pontualidade para a sua equipe, você tem que procurar ser pontual. Então, tudo isso. Me fala um pouquinho disso na sua visão, o que é liderar pelo exemplo, como você tem procurado, se esforçado para viver isso na sua vida. Conta um pouquinho para nós disso. Ô, Gregório, eu falo com vocês o seguinte, a gente como líder, né, primeira coisa para a gente se tornar líder, né, na realidade é uma construção, né? E eu, na minha vida, eu não tinha como visão de ser líder, né? Eu venho de uma carreira desde a época, depois eu comecei a trabalhar como vendedor, e sempre o que me carregava aí, a questão importante do exemplo. Quando eu comecei, a primeira experiência minha foi com esporte. Então, para mim, eu comecei jogando handball em Montes Claros e eu fui goleiro, né? Eu comecei goleiro desde o infantil no Sesc, né? Com a equipe de handball, com o Belezão, com a turma toda, e eu cheguei a defender a cidade, né? Como a seleção de Montes Claros, fui vice-campeão mineiro de handball, e aí eu tinha que mirar exemplos. Então, para mim ser um bom goleiro, eu tinha as referências dos melhores goleiros, né? Sim. Então, eu treinava para eu ser o melhor goleiro. E aí, o maior exemplo, para mim, era o meu técnico, né? O técnico, ele me guiava, né? Então, aí a gente volta, eu te falo a experiência fora de casa, né? Porque em casa o maior exemplo
para a gente é o nosso pai e a nossa mãe, né? Eles que nos preparam para a vida, né? Então depois a gente vive de exemplos, né? E aí eu comecei a minha carreira profissional, né? E eu fui buscando os meus exemplos, né? Eu vou ser vendedor, comecei a trabalhar com vendedor. Eu falava quem eu aspirava, quem que eu quero ser, né? E quando eu comecei a trabalhar como vendedor, depois que eu fui me empreender, eu ficava buscando alguns líderes e as características que eu via que me identificava com minhas aspirações, né? Para eu vencer como empreendedor, né? E aí eu aprendi que o exemplo ele é muito importante, porque a gente, como a Jaqueline falou, a gente tem o certo e o errado, né? E a gente quer buscar o certo, né? Os valores, as minhas crenças, que o maior líder que eu aprendi dentro da minha casa, o meu pai e a minha mãe, sempre foram valores e crenças, valores enraigados em cima de integridade, em cima de honestidade, em cima, né, da religiosidade, né? E isso eu carreguei na minha vida o tempo todo. E aí eu te falo que assim, chegou um momento na minha vida que logo quando eu comecei já trabalhar com vendas, que eu me voltei muito para Cristo, né? E eu comecei a viver muito a minha espiritualidade. Eu lembro que eu comecei a ser de missa diária, que todo dia, você que trabalhou muito tempo com vendas, você sabe, Gregório, que não tem uma carreira mais desafiadora do que a nossa, né? Todo dia você lidar com desafios e cada mês você começa do zero, né? E você todo até eu conseguir a ter uma carteira de cliente, até conseguir era muito desafio e você o tempo todo está lidando com fracasso muito perto de você, né? E na época eu lembro, eu li muito o livro O Maior Vendedor do Mundo, que ele passava muito sobre a questão de Cristo, né? A questão, né, da túnica, né? Né? Do maior vendedor do mundo, da questão da humildade, né? Do valor não só do dinheiro, mas o valor do social, né? E aquilo me encantou. E com o tempo, todo dia eu ia para casa, ia trabalhar e eu voltava. Na época que eu comecei, eu trabalhava só tinha só a minha pasta de vendas e nenhum veículo eu tinha. Eu trabalhava, eu subia no bairro meu e descia ali a Mestra Fininha com a pasta descendo e subindo, visitando os clientes. E aí eu comecei a frequentar a missa lá na Santa Casa. Então foi a minha experiência com Deus, foi muito bacana e aquilo me cresceu muito essa proximidade de referência de Jesus Cristo, né? Que é o livro seu. Então me encantou muito esse chamado, porque eu comecei a buscar ali na Bíblia e também na missa diária, nessa questão, né, dos desafios da vida, colocar que eu poderia vencer em cima da fé, né? Então a fé foi importante, né? Para todo dia eu ter fé que eu ia vender, que eu ia crescer, que eu ia conseguir os meus objetivos, sabe? E então para mim, fora as pessoas que eu fui, que são várias, que eu fui colocando na minha vida, que eu fui buscando como exemplos, né? Eu tenho vários exemplos de pessoas religiosas que influenciaram muito na minha vida, mas eu também a questão de não desistir, a questão da questão de colocar Cristo como a maior referência para mim, sabe? Então, como você perguntou, o exemplo ele arrasta, né? Então, não tem as palavras, elas comovem a gente, tudo, mas o exemplo ele arrasta. Jesus Cristo é o maior líder que tem. Eu falo isso com meu filho hoje. Sempre quando eu estou nas encruzilhadas na vida, na hora que eu tenho que tomar decisões, eu sempre balizo em algumas
alguns exemplos que eu aprendi na minha vida, que eu vi, né? A questão da oração, a questão, né, do deserto, de você buscar a Deus num lugar mais tranquilo, né? Jesus ele sempre ia para as montanhas, né? Ali buscar, né? Uma visão, uma forma de desenvolver aquela paciência para esperar o tempo certo das coisas, né? E hoje continua, né, deixou um grande legado para nós, né, que é a Bíblia e esses mandamentos, que é o maior balizador. Qualquer hora que você tiver dúvida, olha os mandamentos, vê para onde que você vai, né? E o que eu falo é o seguinte, Gregório, eu na minha vida, eu falo até com minha equipe, né, muito com minha equipe que trabalha comigo tempo, eu quero mais acertar do que errar. E eu estou em construção contínua, né? Então, todo dia eu estou construindo como profissional, como pai de família, né? Como amigo, né? E sempre procurando melhorar, né? Então, o lema da nossa empresa, a gente já trabalha muito essa questão do melhor, de sempre procurar melhorar. O melhor, ele é infinito, você não consegue mensurar ele, o que é melhor. O que é melhor hoje não é melhor amanhã. Então, o aperfeiçoamento ele tem que ser contínuo, né? Inclusive até na vida espiritual, né? Sim. Qualquer afastamento, qualquer deslize, qualquer tentação, a gente vai por um caminho do precipício, né? Então, a gente tem que ter uma vigilância eterna, né? Esse é o lema. É muito legal isso que você está falando, e eu coloco no livro nessa questão aí do exemplo que eu sempre digo: o que você quer da sua equipe como líder, você tem que ser o primeiro a praticar, porque você não pode cobrar da sua equipe se você não pratica, né? Dou vários exemplos, né? A gente, se você quer que sua equipe atenda bem o cliente, o outro, você tem que atender bem o cliente e também o seu funcionário, né? Ser respeitoso e tudo. Porque se você é mal educado, se você é agressivo, se você é rude com o seu funcionário, é rude com o cliente, como é que você vai dizer para ele que ele tem que atender bem o cliente, né? Se você quer um valor na sua equipe, não adianta ter os valores lá, se você não é o primeiro a espelhar aquilo, né? Então o exemplo está nisso, né? Espelhar aquilo que eu acredito, né? Se você fala em pontualidade, você tem que preservar isso. Se você fala em algo que você, né, tem que ter na sua empresa um respeito, você tem que ser o primeiro a dar respeito. Então, aquilo que você exige da sua equipe, seja em qualquer esfera que você é líder, né, empresarial, político, religioso, da sua família, você tem que buscar ser o primeiro a dar o exemplo para que as pessoas entendam, porque as pessoas vão olhar as suas atitudes, né, e vão se espelhar pelas suas atitudes, né. Então, isso é um ponto importante. Inclusive, tem gente aqui, olha, a Lud lá da sua empresa, não é? Que você é exemplo e inspiração para mim, tá? Tá mandando aí, né? Então tá, o pessoal tá aqui mandando agora, né? Maurício Sérgio, superintendente da Santa Casa, grande abraço, Maurício vai estar com a gente, né? Vai ser o 7º pilar, nós vamos falar, né, sobre perseguir a excelência. Parabéns, Gregório, Hernando, grande amigo, exemplo de trabalho e liderança, né? Então tá mandando um grande abraço para você aí, grande abraço, Maurício, já a gente vai estar junto. E aqui eu digo, olha, quando eu falo da autorresponsabilidade, que um líder, ele tem que ser autorresponsável, ele tem que ter ações que sejam responsáveis. Eu coloco aqui no livro, em toda a sua missão, que Jesus assumiu a responsabilidade pelas suas ações, né? Agiu fazendo bem às pessoas, curando, ensinando, mantendo o controle de si, não se deixando influenciar ou desviar por fatores externos. O seu amor foi autorresponsável do início ao fim, né? Do início ao fim. Ele não esperou ser amado por amar, ele não esperou que fizessem o bem para que ele pudesse fazer o bem. Ele esperava em Deus, porém foi um líder dinâmico, em ação ativa para realizar o seu projeto de vida, né? Ou seja, foi autorresponsável por isso. Então, um líder que assume sua responsabilidade é um exemplo para a sua equipe e para tudo que está em volta da sua liderança. Ele se preocupa com ações que sejam responsáveis, com a sustentabilidade, com o direito das pessoas, com a contribuição para uma sociedade melhor, enfim, absorve gestos que transformam vida,
seja, né? Olha que legal, fazem gestos que transformam vida. Não é somente ser líder de um negócio que dá lucro, é um líder que constrói lucratividade com sustentabilidade e respeito ao crescimento e desenvolvimento das pessoas no meio no qual ele está inserido, né? Não é um líder que tem tão somente o poder na mão e por isso pode mandar em todos. É um líder que, com autoridade, para junto com as pessoas construírem algo de valor para todos. Ele é um líder com um projeto que age de forma autorresponsável. Batata, você é hoje líder, né, de uma entidade tão importante como o CDL, falar de autorresponsabilidade, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Como é que você tem trabalhado isso, né, aí com essa entidade acaba você tem liderado tantos empresários ou representa tantos empresários? Como é que é ser esse líder autorresponsável, né? Ou trazer eventos e um pensamento que ajude, né, o empresariado. É lógico que você tem que defender os direitos do empresário, mas ajudando também o empresário a ser autorresponsável, né? Como é que isso é importante, né, para esse pilar do liderar pelo exemplo? Gregório, é muito interessante esse tema aí que você colocou, o seguinte, hoje, quando você está dirigindo uma entidade, é muito interessante porque eu aprendi muito isso, que a gente trabalha muito coletivo, sabe? Então, igual eu na minha empresa, eu respondo muito mais individual, né? Mesmo que a empresa, as decisões, elas são mais fáceis de você tomar. Quando você está dirigindo uma entidade, primeiro, a instituição ela é mais forte do que o líder, né? A gente tem que saber disso. A instituição ela fica e o líder passa. Então, primeira coisa, a gente tem que ter consciência disso, né? Às vezes, a gente vê muito hoje, né, que às vezes tem muitos líderes que ele buscam muito poder e eles não querem sair das entidades, eles não querem dar oportunidade para outros. A gente vê em várias, até hoje, em todas as instituições, não há motivo, né, para a gente querer se perpetuar, né? Então, Apega ao poder, né? Apega ao cargo, que não quer dar lugar para ninguém, né? a gente tem que aprender a passar o bastão, né? Então, tem outras pessoas. A CDL eu aprendi muito com isso, porque nós somos uma entidade muito madura, nós estamos aí com mais de 50 anos, mas é uma entidade que passou muitos presidentes e ela tem essa cultura tranquila, né? Tem algumas instituições que são diferentes, né? Mas, assim, uma coisa importante que a gente vê isso é que, fora essa questão coletiva e a instituição que ela é forte, a gente tem que trabalhar pela coletividade, pelo associativismo. Então, sempre a gente tem que procurar trazer melhorias para a classe, né? Para aqueles liderados nossos. E o objetivo tem que ser esse, é trazer melhoria, trazer causas coletivas. Então, a grande responsabilidade nossa é essa, né? O tempo todo ter o cuidado que a entidade ela responde não pelo presidente ou pela diretoria, ela responde por todos aqueles que fazem parte, né, da entidade. A gente nós que estamos liderando, a gente tem que ter o tempo todo a consciência de fazer o melhor possível, né? Eu tenho nesse tempo que eu estou diante da entidade, a gente peguei algumas pedreiras aí que eu não esperava, né? Que assim, e a gente tem aquela questão, né? A gente tem as rosas e tem os espinhos, né? E aí a gente tem que trabalhar muito o equilíbrio, né? Então, dentro da visão do livro, do seu livro, né? A gente também traz muito essa visão da entidade dentro dos meus valores, né? A entidade tem os valores, tem a cultura dela toda,
E eu, como líder, acaba que eu trago os meus valores. E os meus valores que eu trago é sempre a retidão, né? A transparência, a ética. Eu trabalho, eu tenho muito essa questão que eu trabalho, porque é lógico que não que esteja errado um líder ou outro. Cada líder tem a sua referência, o seu pilar principal. Eu sou uma pessoa muito diplomática, então eu trabalho muito diplomacia, eu trabalho muito diálogo, sabe? A minha forma de trabalhar é essa, a minha forma. Então, eu procuro muito entendimento, né? Então, foi talvez, e isso que eu tenho procurado o tempo todo trabalhar na entidade, trabalhando os meus pilares como líder e procurando pegar as minhas qualidades, né, as minhas características, né, de liderança, eu procuro trazer ela em benefício da entidade e das pessoas que buscam, né, a entidade como acolhimento, né? Então, é isso que me baliza o tempo todo, né? Então, a gente tem visto agora, nesses últimos tempos, igual agora, que a gente está passando por essa pandemia, quase um ano e meio, é uma carga muito grande a gente defender os interesses, né, do comércio, né? Acaba que a gente defende o interesse de todo o comércio e também a gente tem que ter responsabilidade que a gente tem que defender também não só a causa do comércio, a causa econômica, mas a gente tem que defender a causa da saúde, da vida também do empresário e dos funcionários, né, dos colaboradores, de suas famílias, e a gente tem que buscar ir balizando, equilibrando isso o tempo todo, porque acaba que a entidade ela tem essa facilidade de trâmite é, é, com os órgãos, né, que competentes por tomar direções e decisões, né, com os rumos da cidade, né? Então, graças a Deus, a gente tem conseguido muito desempenho bom, positivo, a gente tem conseguido conciliar isso muito, conseguimos bons resultados, assim, a gente fica orgulhoso da nossa cidade, né? Ô, Batata, eu vou até pedir você um minuto, que é muito importante você estar falando, gente, porque só para vocês entenderem, olha, esse perfil conciliador dele, essa capacidade de diálogo hoje, essa comunicação ela é muito importante, sabe, Batata? As coisas não podem ser impostas, né? Elas têm que ser conversadas, dialogadas. E isso daí, você que está no CAC, tem tantos interesses em volta, e você fez muito bem esse papel ao longo dessa pandemia toda, né? Negociando ali, tem que conversar com os empresários, é a pressão de um lado dos empresários do comércio, é a pressão política. Então, você saber fazer isso como você fez, isso só foi possível pelo seu exemplo, pelo seu estilo, pela sua capacidade de ser, de fazer as coisas, né? E isso daí é fundamental, né? Olhando, né, para o bem em primeiro lugar, para aquilo que era melhor para todos em primeiro lugar. E como você falou, a nossa cidade, né? Como você está colocando isso muito bem. Então, conseguir que as coisas fluíssem, né? Como estão fluindo bem aí na cidade. Então, esse papel seu, porque você foi um dos líderes desse processo todo, né? Um processo difícil, de um momento difícil, né? E eu falo que a sua coerência, né? Essa questão das atitudes responsáveis, como você falou, pera ainda, eu não quis só abrir, vamos pensar na saúde, vamos ter atitude responsável, vamos fazer as coisas, né, com autorresponsabilidade. Então, esse ponto que você tocou para mim é fundamental e traz o porquê, né, esse liderar pelo exemplo, né, que você está colocando aí, porque você está vivendo isso, você viveu isso de uma maneira muito intensa, uma pressão muito grande, né? Então, é importante isso, eu queria reforçar isso, viu? Não, bacana. E aí, o seguinte, Gregório, eu até te falo assim, parece que é igual quando a gente entra, né? Quando eu entrei na entidade que eu recebi o convite, né? Há muito tempo atrás, uns 15 anos, dos colegas para participar dessa vida de entidade de classe, eu recebi dois convites de uma vez. Então, quando eu entrei na diretoria da CDL e da CI junto, das duas entidades, eu falei, como eu vou conseguir duas entidades?
a gente fala que Deus prepara os escolhidos, né? E aí eu consegui, foi até uma época meio complicada, eu tive até uma labirintite, sabe? Eu comecei a cuidar do meu negócio, envolvendo muito com causas coletivas, né? E aí a gente vai pegando algumas coisas, né? Igual agora mesmo eu peguei uma artrite também emocional nesse período da Pandemia. pandemia. Sempre a gente vai pegando algumas coisas aí, porque a gente fica, muita pressão, né? Mas é muito gostoso isso, porque a gente está servindo, né? Então é bacana você servir, né? Eu sinto bem nisso. E eu te falo que o primeiro desafio antes da pandemia, a gente foi convidados, né, para participar do comitê de crise da greve dos caminhoneiros. Foi um grande desafio que a gente Sim. teve, um momento muito difícil que a gente teve no Brasil e aqui também, até com questões de quase falta de alimentos, né, e aquela questão toda. E aí eu te falo que, na realidade, Gregório, a gente aprende a trabalhar time, trabalhar coletivo. Então, assim, o que a gente tem feito é o amadurecimento das instituições. Então, a gente não consegue nada sozinho, né? No próprio comitê de crise lá, junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, todos os outros órgãos, igual agora, a gente não dá destaque a um líder ou a uma entidade. A gente vê que o trabalho ele é maduro, o que a gente tem construído na cidade é o amadurecimento de todos em bem do coletivo, né? Então, eu notei muito esse amadurecimento. Toda vez que a gente reúne aqui o comitê de enfrentamento aqui, a gente vê várias ações, né, que foram conseguidas em cima de muito consenso e muito em cima de muito diálogo. E é lógico, não agrada a todos, né? Assim, a gente sabe, é muito difícil, mas a gente vê hoje, Montes Claros, esse final de semana, né? O nosso município, né, conseguindo vacinar a partir dos 30 anos de idade, é uma referência. Eu tenho contato em Minas com todas as cidades através das CDLs, dos grupos. A gente tem um grupo do Vacina Minas também, que a gente conversa. Montes Claros foi referência. A gente, com certeza, nós vamos. A parte econômica ela vai desenvolver muito mais agora com todos vacinados, né? Então, é muito positivo isso. Então, eu te falo que é importante nesse momento que a gente está passando de pandemia, para a gente vai vendo os líderes também. Eu vou te falar, Gregório, eu levei puxões de orelha de vários empresários, de colegas que me ligaram e falaram assim, ó, nós precisamos, cadê os líderes? Né? Teve um momento no ano passado, no mês de junho, mês de março, que foi vindo a pandemia e aquela insegurança e incerteza, e a gente viu muitos líderes que sumiram, né? Também porque é uma coisa nova, muito difícil de você tomar uma decisão. Nós nunca tivemos um problema desse, é igual você tem alguns países que já teve várias tragédias. Você pega o Japão, né, que já teve tsunami, que teve vulcões, muita coisa, né, terremotos, e vários países que eles são acostumados. O Brasil é um país muito tranquilo, né? Então a gente vê um momento desse que é um momento da gente ver vários líderes aí nascendo nesse momento, né? Porque Bacana. você tem que tirar e você tem que ir para frente, né? Então, Exatamente. porque muitos empresários, muitos líderes, até famílias, que a gente queremos saber o norte, né? Bacana. Então, aí a gente tem que assumir mesmo e entrar, né? E procurar contribuir, né? Cada um no seu estilo, cada um no seu nos seus valores, da forma que você deve proceder, né? Mas o que a gente tem visto hoje é que também, né, nesse momento, a população, todos olham muito também o exemplo, né? Porque não adianta, igual hoje a gente tem visto hoje muito na pandemia, né? A gente tem visto muito.
que nós estamos num momento muito do coletivo, né? E a gente vê que a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar do outro. Então, o tempo todo, a gente tem que preocupar, né, com o bem do outro também. Então, não adianta eu falar que eu tenho que fazer isso e eu não fazer, né? Vamos supor, eu tenho que cumprir as medidas, mas eu não faço, eu que tenho que cumprir as medidas, mas eu não pratico o cumprimento das medidas, né? Como que fica isso, né? A gente tem visto, né, o tempo todo, todos, a gente entende que todo mundo todos os líderes, eles são humanos, eles erram, né? E às vezes está tendo muita crucificação também, né? Às vezes a pessoa tem uma pequena falha, tem alguma coisa, né? A mídia, uma parte da mídia hoje, as redes sociais, tudo hoje é muito fácil de você julgar as pessoas, né? Então, a gente tem que lembrar que os líderes, eles são humanos, eles erram, né? Eles caem, mas o mais importante que eu vejo da liderança, igual eu vejo muito a referência que é Jesus, eu olho aonde que a gente tiver, o líder, ele precisa do time, ele tem que confiar nas pessoas, ele tem que saber que as pessoas não são perfeitas, né? Igual eles não são. Jesus é um grande exemplo, mas a gente pega o pilar dos 12 apóstolos, né? Aham. E os 12 apóstolos, a gente tem a referência de todos, né? Cada um do seu estilo, é igual a gente na nossa empresa, na nossa entidade, cada um contribui com o outro, cada um supera a deficiência do outro, né? A gente tem o Pedro, tem o Tiago, tem o Judas, né? Então, às vezes, a gente é traído também, né? Quantas vezes a gente na empresa, a gente dá tanto por alguém que de vez em quando você vai, né? A gente fala assim, pô, mas a gente é traído é por quem está próximo, quem não é do próximo, você não é traído, né? Então, mas a Mas referência, é isso. né? A É isso. referência que a gente tem que ficar sempre. Você foi muito feliz, Gregório. Você é há um grande tempo, né? A gente somos colegas de igreja, da Rosa Mística, de caminhada, né? E você é uma pessoa exemplo, né? Que sempre está buscando a Deus e é uma referência. E você traz um livro bastante interessante para a gente ficar na cabeceira o tempo todo e procurar cada vez mais nesse processo de construção que a gente buscar essas palavrinhas todo dia e colocar no nosso dia a dia, né? Maravilha. Ô, Batata, muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo com você. Quero te agradecer muito, né, cara? É o que eu falo, liderar pelo exemplo é isso, né? O líder tem hora que ele tem que estar ali com a equipe, ele tem que ensinar a vender, ele tem que ensinar como agir daquele jeito, né? Ele tem que ajudar a fazer atividade. É aquele que lidera pelo exemplo, né? Ele não só deixa a pessoa sozinha, né? Essa questão do diálogo, da comunicação, da capacidade que você tem de trazer hábitos fortalecedores, de atitudes autorresponsáveis. Muito legal. Quero te agradecer muito de coração. Muito obrigado. É fantástico, né? A gente está batendo esse papo aí sobre liderança pelo exemplo e você trouxe coisas muito interessantes aqui para a nossa live. Conteúdo riquíssimo. Um abraço aqui, ó. Maria Camila está dizendo parabéns, Gregório. Thelma Nascimento, sabe as palavras. Daniela de Brasília, mais uma vez, saudação a todos. Jaqueline está dizendo que você é um homem de fé, parabéns. Célio Silva, né? Um abraço, Batata, grande empreendedor. Muita gente falando. Batata, ó, meu agradecimento. Deus te abençoe muito, tá? Amém. Vamos juntos. Grande abraço e sucesso aí na live. E um grande abraço a todos. Não vamos perder a fé e a esperança. Vamos atingir nossos objetivos. Ó, maravilha. Isso aí, vamos firme. Grande abraço, meu amigo. Valeu.